E hoje nós vamos continuar a série de mensagens. Abra comigo Atos capítulo 19. Nós estamos, neste momento, vivendo uma dinâmica do Espírito. E semana passada o que foi pregado? Foi pregado sobre Atos capítulo 5. Depois a gente aprendeu sobre o quê? Sobre obediência. E hoje nós vamos, uma das evidências do Espírito Santo é ensino. Aprendizado, Atos capítulo 1, Atos 2, versículo 23 ou 24, quer ver? Atos 2, versículo de número 42. Olha o que diz o versículo: eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Então, ou seja, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ama aprender. Por que esses livros estão aqui? Então, hoje, só para eu pregar esse sermão, eu usei esses livros aqui. São 1, 2, 3, 4, 5. Então, avivamento, celebração da disciplina, a ética dos 10 mandamentos, o chamado do poder do Espírito e um comentário de livro de Atos. Só para falar esse sermão, esses 5 livros foram usados. Então, ou seja, a gente precisa aprender. Uma das evidências do Espírito é aprendizado. Nós precisamos aprender. E isso passa pela leitura, pelo conhecimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 19, verso de número 10 diz assim: isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todo habitante da Ásia, tanto os judeus quanto os gregos, ouviu a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que havia tocado nele eram levados aos doentes, e a doença os deixava, e o espírito maligno saía deles. Aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor sobre a quem tinha um espírito maligno, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. Os que fizeram isso eram os filhos de Sete, do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus, sei quem Paulo é, mas vós quem sois? Então um homem em que estava o espírito maligno saltou sobre eles, o subjugou e o espancou de tal modo que nus, feridos, fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos que moravam em Efésios, tanto os judeus como os gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos que haviam crido vinham e confessando, admitindo em público as suas práticas. E também muitos que praticavam artes, magias, ajuntavam seus livros e queimavam na presença de todos, calculando-se o valor deles, estimavam chegar a quase 50 mil moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e perseverava com o poder, e prevalecia com o poder. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Que nessa manhã, Deus, eu seja simplesmente o instrumento do Senhor para a manifestação da tua glória. Por isso, Deus, encha-nos, ó Pai, com a tua presença. E fala, Senhor, ao nosso povo essa manhã, e que nós possamos amar, aprender. Amar, aprender. Assim nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos falando dessa dinâmica do Espírito Santo de Deus, e Paulo agora está chegando na igreja de Éfeso. Eu vou depois fazer uma introdução sobre a igreja de Éfeso, mas existe uma cultura sobre a nossa vida, sobre a nossa ética, que nós precisamos sair dela. E qual é a ética? A ética do aprendizado. Hoje, para você ter ideia, sabe qual foi o livro, um dos livros mais vendidos no primeiro semestre deste ano? Sabe qual foi? Alguém tem ideia? Bob Good, livro de desenho. Meus irmãos, como que a gente vai enfrentar o mundo lá fora se a gente não tem ciência e conhecimento do que está acontecendo? Então, quando a gente vai aprender a palavra de Deus, a gente precisa cansar de ler e buscar aprendizado, porque cansa aprender, meus irmãos. Eu descobri uma vez no seminário que o cérebro cansa, que o cérebro atrofia, que o cérebro precisa ser exercitado e que nós precisamos desenvolver o nosso conhecimento. E para isso, tantas horas, pode olhar lá, 72 horas, 40, 60, 80, 120 horas, 60, 80, 120 horas no seu celular. Aí tem um resumo, onde você gastou. Se você gastou, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu gasto no WhatsApp. Legal. Mas vai lá ver TikTok,
Instagram, né? É a notícia, é a Veja e a 10 mais. Você é craque nisso. Então, quer dizer, o que a gente não tem? Prioridades. Tempo a gente tem. Então a gente escolhe aonde a gente vai gastar o nosso tempo. A gente escolhe aonde a gente vai investir o nosso tempo. E uma coisa que não volta mais é tempo, meus irmãos. Hoje eu podia chegar, eu fui jogador de futebol, eu poderia dizer assim, meu sonho hoje é jogar no Barcelona. Sabe o que vai rolar? Não vai rolar, porque não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Então, ou seja, tempo não volta. Tempo não volta. Então a gente não pode desperdiçar o nosso tempo. O tempo custa caro. Se eu pedir hoje o que eu te dou, R$1 milhão, me venda 10 minutos. Quem pode vender 10 minutos aqui? Ninguém pode vender. Então a gente não pode desperdiçar o tempo nosso com coisas que não edificam, com coisas que não levam a lugar nenhum. E a gente gosta de gastar tempo com o quê? Com nada. Vamos pensar, os homens. Está lá, você já viu homem? Eu sou homem, gente. Eu sei como que funciona. A gente senta na frente da TV e vai stalkeando aqui, ó. Em silêncio. A mulher pergunta, o que você está pensando? Nada. Ela fala, não é possível. Você está pensando, não estou pensando em nada, nada. E a mulher fica querendo abrir, assim, um pé de cabra, né? Tem um livro chamado Mulher Pé de Cabra, para querer abrir. Nada, não é possível, você está pensando em negócio. Não posso pensar em nada. E a mulher, ela quer cavucar, aí você tem que, não tenho pensando em nada. Agora a mulher, ela se relaciona com um canal de televisão, já viu isso? Ela troca o canal, ela olha. Olha que bonito. Aí depois ela troca. Cada canal ela vai se relacionando. E ela vai tendo um relacionamento com o canal. E aí termina o filme, ela está chorando. Ai, como você está chorando por quê? Ai, você é insensível. A mulher tem um jeito romântico das coisas. O homem tem outro jeito. Mas a mulher gosta de uma fofoquinha também, né? Você viu a última? Você viu? Ó, você viu o estilo daquela roupa? Ah, aquela bolsa. Ah, ela estava com aquela bolsa. Ah, ela estava com aquele sapato. Meus irmãos, eu não reparo nada disso. As irmãs reparam, vem de longe. Eu lembro que eu fui em 10 casamentos seguidos. Inclusive, hoje está aqui o Sérgio. Sérgio, ele mandou uma mensagem para mim, ainda vamos orar no final. Ele fez 10 anos de casado antes de ir para Portugal, completar o seu aniversário de casamento, investiu bem em Portugal, né? Trouxe um presente? Ah, eu quero um presentinho depois, então. Eu estou brincando. Mas eu fiz o casamento dele há 10 anos atrás. E aí você vê assim, olha como passa rápido. 10 anos passaram, né? Eu nem sei por que eu falei isso, mas está tudo certo. Depois vamos orar no final, que eu não esquecer, que ele pediu para orar por ele. Mas eu quero dizer é que isso passa. E a gente continua aprendendo. E eu entendo que a gente precisa não abrir mão do conhecimento e do crescimento. Eu não posso estar do mesmo jeito que eu estava há 10 anos atrás. Hoje, o meu filho, esses dias, ontem ele estava com o pé tudo riscado. Ele risca às vezes as coisas. Esses dias, assim, minha mulher esqueceu, um tempo atrás, ela esqueceu a xícara de café da manhã no sofá. E o Theo apareceu lá. Meus irmãos, o Theo, ele não é arteiro, ele é avivado. Ele tem uma energia a mais. Aí a Tati viu, ele grudou a caneca. A Tati olhou para ele, ela falava assim, Theo, ele pegou a caneca assim de café no sofá, ó, e café no sofá todo. Só que ele é um bebê. Eu não posso corrigir ele dessa forma. Agora, se a Lara faz isso, que tem 7 anos, a conversa é outra. O que significa isso? Que o Theo vai ter o comportamento de bebê, mas a Lara não pode ter o comportamento de bebê. E nós, como adultos que somos, nós não podemos ter comportamentos na nossa vida de bebê. E quantas vezes a gente é escandaloso, a gente faz escândalo, a gente tem piti. O Davi falou semana passada, tem gente que tem piti. Eu sempre falo, apelou, perdeu. Porque você não tem a habilidade para lidar com o conflito. E por que apela? Porque a ignorância nos faz apelar. Agora, se eu tenho firmeza daquilo que eu sou, a certeza daquilo que eu faço, eu não preciso apelar. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Então, por que eu estou entrando nesse lugar? A dinâmica do Espírito é obediência, está cheio do Espírito Santo, é se mover em Deus, mas é aprendizado. Ali está dizendo o texto, eles perseveravam na onde? No ensino. O ensino é algo que a gente precisa todo dia passar. Eu estava falando para os meninos na semana, a gente limpou ali a frente para tirar o excesso de cola, a água preta.
Aí a gente vai limpar, semana que vem a água continua preta, porque a santidade de Deus, a busca pela presença de Deus, ela totalmente, toda vez que você busca, você se lava, mais você precisa se lavar, mais você descobre que tem sujeira dentro de você, mais você descobre que tem coisas imperfeitas em você, mais você descobre tantas coisas dentro de você, que você precisa se lavar na presença do Espírito Santo de Deus. Então é uma busca conhecer e prosseguir e conhecer, esse é o alvo da minha vida. Então, Paulo está chegando neste lugar. E qual que é a desculpa que nós temos para nós mesmos? A desculpa de hoje: eu não gosto de ler. Deus só se preocupa com o coração. Eu não consigo entender. Meus irmãos, se você tem dificuldade de aprender a Bíblia, eu marco, você pode me chamar. Eu amo isso. Pode marcar comigo, eu sento com você, eu te dou aula de Bíblia. Um dia eu estava com um senhor, presidente da 3M do Brasil, chama Sr. Roberto Ruas. Ele chegou um dia, eu levei para falar sobre carreira, sobre jovens. Na igreja, aí acabou, saímos para jantar, e ele falou assim: cara, eu sou louco para aprender a Bíblia. Aí eu falei: é verdade mesmo, senhor Roberto? Ele falou: é. Ele falou: cara, você fez doutorado, olha que interessante, ele tinha a hora e o dia que ele ia se aposentar. Ele se aposentou, hoje ele faz o que ele gosta. E aí ele deu aula no SPN, deu aula no ITA. Eu falei: eu sou louco para aprender marketing estratégico. Aí ele falou: é mesmo? Eu falei: então é o seguinte, durante um ano eu vou na sua casa, você me dá aula de marketing estratégico e eu te dou aula de Bíblia. Durante um ano. Meus irmãos, eu fiz uma aula particular na ESPN com um professor do ITA de marketing estratégico, de graça. E eu ensinei o que para ele? A Bíblia. E nós somos amigos até hoje. Ele era um doutor, CEO de uma grande companhia, mas não sabia a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu não conheço a Bíblia, se eu não tenho informação da palavra de Deus, eu não domino a palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai faltar fé, vai faltar conhecimento bíblico, vai faltar. Então eu estou aqui para te ensinar. As células vão ensinar, eu posso sentar com você e te ensinar. E às vezes, meus irmãos, a gente tem dificuldade de ler e faz parte. Eu tinha essa dificuldade, tenho até hoje, estou melhorando, mas se você, a minha mãe não está aqui, mas você perguntar para ela. Eu era uma vergonha para minha mãe na escola. Com 14 anos de idade, minha mãe falou assim: você estuda se você quiser, se você não quiser mais estudar, você não precisa mais estudar, faça o que você quiser da sua vida, porque você é uma vergonha para mim. Se passaram. Anos se passaram. Aí eu lembrei, eu fui aprender a estudar, fui aprender a ler, porque pastor tem que gostar de ler. Você vai na minha biblioteca lá, o que eu mais amo é meus livros. Meu livro eu não vendo, eu não empresto, não adianta pedir, não dou, não vendo, não empresto. Eu compro para você, mas o meu você não pega. É meu livro. Pastor, você é egoísta. Não é não, aqui estão as minhas anotações. Está aqui, tudo anotadinho, bonitinho. A maioria daqueles livros que estão na minha biblioteca, eu já li quase todos. São mais de 500 livros. Todo ano. Eu leio em média 40 a 45 livros por ano. A gente precisa aprender a ler, meus irmãos. Ser crente não é coisa de gente ignorante. Ser crente é coisa de gente inteligente. Precisamos aprender a ler. Eu não sei por que eu entrei nisso, mas vamos embora. Paulo chega em Éfeso. Olha que interessante, capítulo 19. Ele pergunta para os seus discípulos que estão ali, que conheciam o batismo de João. E pergunta para eles: vocês conhecem o Espírito Santo de Deus? E eles falam: não conhecemos, somos só o batismo de João. Paulo chega e enche eles do Espírito Santo de Deus. E eles são revestidos de poder. Olha que interessante, versículo 6. Quando Paulo lhe pôs as mãos, o Espírito veio sobre eles. Eles começaram a falar em línguas e profetizar. E eram 12 ao todos. Assim Paulo entrou na sinagoga durante 3 meses, falava abertamente e argumentava, convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas os judeus deles endureceram o coração e começaram a falar mal do apóstolo Paulo. Paulo chegou na sinagoga, começou a pregar. Os judeus daqui a pouco não queriam mais ouvir a palavra. Paulo não parou. Paulo vai para onde? Vai para a casa de Tirano e começa a pregar lá e fica lá durante 2 anos ensinando a palavra de Deus. Quanto tempo? 2 anos. E naquela época eu tive o privilégio de fazer um estudo lá no Caminhos de Paulo. Eu fui para 7 igrejas da Ásia e eu estive em Éfeso. Lá tem a casa de Tirano. Hoje a Unesco colocou um vidro que você anda por cima da casa. Era uma mansão. E Paulo durante 2 anos ensinava a Bíblia para aqueles irmãos.
Paulo ensinava a Bíblia de uma forma, e qual é o horário que Paulo servia? O comércio fechava às 11 e abria às 4, porque o calor era muito intenso. Então Paulo tinha das 11 às 4 para pregar a palavra. E durante 2 anos, de uma forma exaustiva, Paulo ensinou acerca de Jesus para aqueles irmãos. Quantos anos, meus irmãos? 2 anos. A gente não vai aprender a Bíblia da noite para o dia. A gente não vai conhecer a palavra de Deus da noite para o dia. É uma disciplina. Por isso está aqui, ó. Foster vai falar, celebração da disciplina. Primeiro você lê, você não entende nada. Depois você lê, você não entende coisa nenhuma. Depois você lê de novo, você continua a não entender nada. Depois você continua lendo, você não entende coisa nenhuma. Daqui na 16ª, o negócio vai começar a ficar bom. Por isso que a Bíblia diz de humilhar o conhecimento, porque a gente vai esticar o nosso cérebro e cansar o nosso cérebro. E o que acontece? A gente vai começar a aprender. E aí você começa a entender, aí você corta caminho. Então o Paulo ficou ali quanto tempo, meus irmãos? 2 anos. 2 anos ensinando. E que cidade era Éfeso? Éfeso era uma cidade importante da Ásia Menor. Éfeso era uma cidade portuária. O porto ficava dentro dela. Éfeso tinha cerca de 200 mil habitantes. Era uma cidade de viagem, mas também tinha uma das 7 maravilhas do mundo. Tinha o templo da deusa Diana. Era uma cidade pagã. Tinha o templo de uma deusa que se assentava 20 mil pessoas no estádio. E ouvia a pregação. E sabe qual que era a forma de culto? A prostituição. Lá tinha a biblioteca também. Eles eram pessoas eletradas, pessoas cultas. Tinha a biblioteca, uma das bibliotecas mais famosas daquela época. Mas aquela biblioteca era uma biblioteca disfarçada de promiscuidade. Porque todo mundo ia para a biblioteca estudar. Os maridos falavam para as esposas, estou indo para a biblioteca. Eles iam para a biblioteca. Do outro lado da rua tinha o hospedeiro, aonde ficavam as deusas, as hipnotisas. E tinha uma passagem subterrânea. E eles falavam, vou para a biblioteca. Aí a biblioteca passava, eles passavam por baixo, ia lá para a prostituição. Se prostituíam, passavam por baixo do túnel, falavam o que para a esposa? Eu estou na biblioteca. Você acha que você vê no filme hoje, isso é novo? Não, tiraram a ideia lá atrás. O mundo, desde que o mundo é mundo, essas coisas existem. Não é a coisa nova. Já existia lá atrás. Então não é uma novidade. O pessoal fala que vai num lugar, não é um barzinho, não, é um lugar de promiscuidade. Já existia há mais de 2000 anos atrás. Nada é novo, tudo se copia. A única coisa é que o cara não cita a fonte. A gente é uma cópia de algo. Você usa esse estilo de roupa porque você copiou alguém. Você tem um estilo de casa porque você copiou uma tendência. Você fez uma decoração na sua casa, não importa qual seja a decoração, porque alguém ditou a decoração da época. Se ela é clássica, se ela é industrial, se ela é clean, se ela não é clean, se ela tem vários, a moderna, tem vários tipos de classificação, eu não sabia disso. Um dia eu mandei para a decoradora aqui da igreja, eu mandei como que eu queria a cafeteria, eu falei, eu quero uma coisa mais clean. E mandei as fotos, falei, pastor, isso aí é industrial. Eu falei, a minha ignorância. Eu falei, calma, eu não sei nada disso. Então vamos fazer industrial. Então agora eu entendi que a decoração da cafeteria vai ser industrial. Não vai ser clean, porque clean é outra coisa. Mas eu não sabia. Você vê que a gente às vezes não conhece, não é um problema a gente vencer a ignorância. A gente é ignorante de vários assuntos. Qual é o problema? A gente precisa ter humildade para aprender e vencer o orgulho de não saber. Então eu preciso ser humilde para poder aprender. Então, ou seja, eu não sabia. E Paulo chega e começa a explicar. O que acontece primeiro? O pessoal rejeita. Mas ele para porque o pessoal rejeitou? Não, ele continua. Meus irmãos, a gente às vezes se preocupa muito com quem não quer. Eu tenho uma frase comigo. A gente precisa acelerar o passo. A gente precisa dar corda. Infelizmente, nem todo mundo vai acompanhar, mas você precisa avançar. Naquilo que você é bom, fique melhor ainda. E não fique querendo acertar aquilo que você não é bom. Por quê? Você vai ficar uma média de algo. Foca naquilo que você é bom. Então a primeira lição que a gente aprende nesse lugar, nesse texto, o que é? Olha que interessante. Paulo está pregando durante quantos anos, meus irmãos? 2 anos, não vai esquecer disso aí. Versículo 11. Olha que interessante. Olha que interessante, versículo 11 e 12. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços, panos que havia tocado nele, era levado aos doentes, e as doenças os deixavam, e o espírito maligno saía
deles. O que está acontecendo aqui? Paulo está pregando, está ensinando a palavra de Deus. Ele está ali, caminhando, ensinando. Ele chegou num lugar que tem muito paganismo. Ele está pregando a palavra de Deus. O que acontece quando você começa a pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, você começa a buscar a Deus? Qual é a consequência natural? Olha o versículo, olha Marcos 16 e 17, capítulo 16, versículo 17. Olha a promessa de Jesus. E estes sinais acompanharão os que creram. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Agora, estes sinais qual? Aquele que crê em meu nome pode pregar a palavra de Deus e pregar. Quem prega a palavra de Deus é o pastor? Não. Todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus, que obedecem à palavra de Deus, que busca a santidade de Deus, pode pregar no nome de Jesus. Eu e você podemos pregar no nome de Jesus e curar os enfermos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama as pessoas, Ele usa pessoas. Então nós não precisamos, é só o pastor. Não. Você pode ser o instrumento de Deus para abençoar alguém. Você pode ser o instrumento de Deus para transformar alguém. Então o que? Paulo está ensinando, e a evidência do ensino, a evidência do estudo, qual que é? É a manifestação de Deus. Então, procure ficar perto de pessoas que te levam mais para perto de Deus. Procure pessoas que vão esticar a sua marcha. Procure pessoas que vão te aproximar de Deus e não distanciar você de Deus. E eu sempre falo, a pessoa chega para mim, pastor, eu estou orando. Pastor, eu estou buscando ao Senhor. Pastor, eu estou lendo a Bíblia. Aí você olha para a pessoa. Eu estou orando. Eu estou lendo, pastor. É mentira. Eu não estou dizendo outra coisa. Porque quem busca a Deus é cheio de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo não tem tempo para vaidade. Quem está cheio do Espírito Santo faz o que precisa fazer. Quem é cheio do Espírito Santo não tem tempo para conversa fiada. Quem é cheio do Espírito Santo tem autoridade no poder. É a mesma coisa, ontem teve a corrida maratona lá no Rio de Janeiro de 21 quilômetros. Você imagina, chega uma pessoa e fala assim, eu estou me preparando, e vai correr no primeiro carro, morre. Já se afoga, não consegue correr. Por quê? Porque não está preparado. Então a evidência natural de quem busca a Deus é ter a manifestação de Deus na sua vida. A evidência natural de quem busca a palavra de Deus é a consequência natural de ter relacionamento com o Pai. Então quer dizer, eu desconfio de gente que fala que está orando, mas não tem autoridade. Fala que está lendo a palavra, mas não conhece a Bíblia. Não está, é mais fácil falar assim, eu não sei, eu preciso aprender. É mais fácil dizer, eu preciso conhecer. Então, a gente precisa procurar ficar mais perto de pessoas que buscam a Deus. Quarta-feira agora eu estou indo viajar. Vou para Belo Horizonte. Vai ter um congresso de células. A nossa igreja é uma igreja de célula. Eu estou indo para lá para quê? Para aprender. Essa igreja tem 7.000 células. E agora vai estar multiplicando para mais 7.000 células. Vai para 14.000 células. O sábado vai ter um culto no estádio, na festa da multiplicação. Eles são especialistas no Brasil todo em células. Dão um treinamento de graça. Eles têm mentoria, 1 hora por semana de mentoria. Eu faço parte da mentoria. Agora eu preciso investir no meu conhecimento. Então vai custar o quê? Tempo, recurso. Aí Deus, eu não tenho recurso para ir. Eu preciso me dar o jeito. Então um me pagou a passagem da minha ida, outro pagou a passagem da minha volta, consegui um hotel. Sabe o quanto que eu almoço lá? Ou eu almoço ou eu janto. Tomo um bom café da manhã, economizo no almoço e vou jantar. Mas eu vou lá para aprender. Eu vou lá para buscar conhecimento, para depois transmitir o conhecimento. Mas quem não se assenta para aprender, nunca vai poder se levantar para ensinar. Então a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa sair da zona de conforto, e isso vai exigir de você 2 dias. Eu lembro na semana, eu vou sair de casa, quarta-feira, volto na sexta. Minha mulher vai ficar sozinha, mas a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta. Lembro que no dia que o meu filho nasceu, a minha filha nasceu, na primeira semana que ela foi para casa, eu tinha uma imersão no seminário. O seminário ia ficar a semana inteira internato, das 7 da manhã às 10 da noite no seminário. Minha mulher sozinha, insegura, tinha medo de dar banho na nossa filha. Eu falei, amor, eu preciso ir, senão eu vou perder o semestre.
Ela ficou insegura, eu falei, mas Deus vai cuidar. O que ela fez? Ficou com as crianças, com a Lara, e eu fui para o seminário. Eu tive que estudar. Não tem como, meus irmãos, a gente vai ter que sair da zona de conforto. Você acha que eu não chorava à noite, eu ligava para minha mulher, como está tudo bem? É assim. Ano passado eu estava numa conferência profética, era dança da minha filha no colégio. Eu tinha que ir, eu falei assim, amor, é importante? Ele falou, não, é uma apresentação assim assada. Eu falei, então tá bom, amor. Então fica com ela aí, manda o vídeo para mim e eu vou ficar aqui, porque eu preciso receber. Agora, se a gente não está disposto a sacrificar nada, a gente não está disposto a buscar nada, a gente vai ter uma vida medíocre. O que é medíocre? Uma vida mediana. Uma vida medíocre, assim, sabe? Aquela coisa assim, chuchu, não serve para nada. Eu não sei que vitamina tem chuchu, eu não sei para que serve chuchu. Hã? Baixa a pressão, ela dá problema ainda. Deixa você mais sono. Está vendo? Não, precisamos investir. Então, ou seja, a primeira coisa que Paulo ensina aqui, que os sinais extraordinários aconteciam, não por causa de Paulo, mas pela busca e pela consagração de Paulo. Eu e você podemos nos consagrar e viver esse sobrenatural de Deus. Não é sobre o Hildo ou sobre a Igreja Batista Caminho, é sobre quem o Senhor é. Nós podemos viver o sobrenatural de Deus. Qual é a segunda coisa que a gente aprende? Versículo 13. Aconteceu que também, olha que interessante, aconteceu que também que alguns judeus, exorcistas, ambulantes, olha lá, o texto já diz, judeus, exorcistas e ambulantes. O que eles estão fazendo? Eles estão olhando e vendo Paulo fazer algo, e eles querem fazer o quê? Copiar. Olha o que diz o texto, continua no versículo 13. Tentando invocar o nome do Senhor sobre o qual tinha o espírito maligno, dizendo, eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. Olha lá, uma relação de longe. Eu faço naquele Jesus que o outro prega. Mas o relacionamento é pessoal. Deus é o teu pai. Deus não tem primos, Deus não tem sobrinhos, Deus tem filhos. Eu e você, todos nós aqui, somos filhos de Deus. Somos amados por Deus. Todo mundo que dizer qualquer coisa contrária sobre a sua vida é uma mentira. Você é filha, você é filho amado de Deus. Isso é uma certeza, é uma declaração da palavra de Deus. Mas olha que interessante. Eu vos expulso pelo Deus que Paulo prega em nome de Jesus, vai. Não é o que acontece aqui? Olha a continuação do texto, versículo 13, 14. E os que fizeram isso eram os filhos dos 7, filho do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Era alguém famoso. Era os coach da vida aí, meus irmãos. Com todo respeito, no seu lugar. Com todo respeito, meus irmãos. Não dá. Eu nem discuto sobre isso, porque eu não vou entrar nesse assunto. Prometo que eu não vou entrar em polêmica. Mas não dá. Olha que interessante. Todavia, ao versículo 15, todavia o Espírito maligno respondeu, conheço Jesus e sei quem Paulo é. Até os demônios sabem quem é de Deus e quem não é. Olha que interessante, mas vós quem sois? Então, o homem que estava o espírito maligno saltou sobre ele, subjugou, espancou, de modo que nu, feridos, fugiram daquela casa. Imagina a vergonha. Abacadabra, agora eu te expulso no nome de Jesus que fulano prega. O demônio olhou e falou assim, conheço Jesus, sei quem Paulo é, você quem são. Tomaram um couro, ficaram pelados. Éfeso é uma avenida, 200.000 pessoas, é uma grua, tem um mercado. Aonde esse cenário aconteceu era um lugar público, todo mundo viu. E quem que eram esses homens? Era gente importante, filho de sacerdote da classe alta, daquela sociedade judaica, envergonhados. Por que humilhados? Porque não adianta, meus irmãos, a gente pode mascarar tudo, a unção de Deus a gente não mascara, a presença de Deus a gente não mascara. A presença de Deus ou a gente tem ou a gente não tem. Deus te conhece por inteiro, Deus te conhece dentro, no secreto. A maior testemunha da sua vida não é eu, não é você, não é as pessoas que estão à sua volta, é o Espírito Santo de Deus. Ele te enxerga, Ele é a testemunha ocular. Toda vez que você está praticando qualquer coisa, Ele é a testemunha. Ele está vendo, Ele está ali testemunhando sobre o que você está fazendo. Eu sou pastor há muito tempo, eu conheço gente.
A gente dá direção para a pessoa não obedece. A gente dá direção para a pessoa não quer. Depois vem e fala para mim, pastor, não está dando certo. Por que não está dando certo? Você não obedece. Por que você não está conseguindo vencer? Porque você não obedece a palavra de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem será por nós? Então a gente precisa aprender, meus irmãos, que quando a gente tem a palavra, a gente tem o ensino, a gente aprende. E a gente aprende de uma forma gostosa, é leve. E Deus é como, senta assim, brinca, dá risada. Ontem eu estava com a minha filha, tive um tempo pai e filha. Fui com ela para fazer mineração, encontrei até o Gui lá. O Gui me aliviou porque eu estava com ela no pescoço. A gente fez, brincou, comemos. Gente, sair com a minha filha é maravilhosa. Falei, filha, o que você quer jantar? Um matutinho. Que coisa maravilhosa. E ela come metade, eu comi outra metade. Custo baixo. Aí eu pus ela de cavalinho, porque ela vê o irmão andando de cavalinho, ela quer ficar de cavalinho. E aí eu comecei a gritar, Lara, eu sou o seu pai. Lara é minha filha. E comecei a gritar dentro do shopping. Ela, cala a boca. Tampando minha boca com vergonha. Ela está com vergonha agora. Quando mais ela tacava minha boca, eu gritava mais. Mas foi um tempo de aprendizado com ela. Um tempo onde eu e ela tivemos um momento. E a gente na brincadeira, no sarro, depois fomos para o supermercado. Aí ela começou a gritar, pai! E eu brincava de esconde-esconde com ela nos corredores do mercado. O que eu quero dizer? A aprendizado é gostoso. Quando você ama o seu mestre, quando você ama o seu Deus, Ele vai te conduzindo pelos becos. Ele vai te ensinando e você vai aprendendo. Não é pesado, não é uma liturgia, não é uma doutrina, mas é quem o Senhor é. Eu quero agradar o meu mestre, então eu quero conhecer o meu mestre. Então não é pesado, não é para nos prejudicar, é para nos livrar de problemas. A santidade de Deus não é para nos punir, a santidade de Deus é para nos proteger. A santidade de Deus é para nos blindar de toda a ferida do passado. A santidade de Deus é para nos poupar de sofrimento, não é para nos matar. Então a gente precisa aprender. E imagina, os irmãos foram espancados. Então quer dizer, a intimidade com Deus não é dada, ela é conquistada. Repete comigo, a intimidade com Deus não é dada, é conquistada. Por quê? Porque eu preciso me relacionar. Ser fiel no pouco, sobre o muito Ele te coloca. Eu lembro a primeira vez que Deus falou comigo. Eu estava buscando ao Senhor, estava dentro do ônibus. A mulher, meus irmãos, a mulher, ela não estava matando o marido dela. Ela já tinha enterrado e estava amaldiçoando as próximas gerações. Ela já tinha enterrado ele vivo e estava amaldiçoando as próximas gerações. Aí Deus falou comigo, fala para ela que hoje eu vou entrar no casamento dela e eu vou mudar esse cenário. Aí eu falei para ela, para Deus, não vou falar não. O que eu vou falar para uma mulher brava, no meio do ônibus, e se a mulher for mal educada comigo? O que você tem a ver com a minha vida? Imagina a mulher falar isso para mim. Aí a gente pode pedir sinal. Deus, se o Senhor está falando comigo, se o Senhor é de Deus isso aí, ela vai vir falar comigo aqui, porque eu não vou lá não. Meus irmãos, porta do fundo, porta do meio, porta da frente. Ela estava na porta do meio, eu na porta do fundo. Ela saiu na minha direção. Que horas são? Aí eu respondi, estava chegando perto do meu ponto. Eu falei, minha irmã, eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas eu tenho algo para te dizer. Hoje Deus entrou com providência no seu casamento vai ser assim, assim, assado. E falei tudo que tinha que falar, chegou meu ponto, eu desci, Deus te abençoe e fui embora. Eu não vi nunca mais essa mulher, mas eu tenho certeza que Deus mudou a história dela. Agora a gente precisa interagir com esse Deus que fala, com esse Deus que realiza. A gente precisa realizar isso. Agora, intimidade é para quem busca, mas também ao mesmo tempo, os demônios, quem enfrenta? Não somos nós, é no nome de Jesus. Não é sobre nós, é sobre Jesus, é no nome dele. Eu não tenho poder para vencer demônio. A minha oração não é mais santa que a sua. Você pode dizer, no nome de Jesus sai, mas é no nome daquele. Agora, se você não conhece ele, você não pode falar, porque ele não te conhece. O demônio fez isso. E agora, a última coisa, se a gente não tiver intimidade com Deus, a gente passa vergonha. Esses caras passaram vergonha, ficaram marcados por não ter intimidade com Deus. Eu sempre falo na igreja. Um dia uma pessoa chegou para mim, eu quero te pedir perdão. Eu falei para ela, mas por quê? Porque o Senhor me deu uma direção, há 10 anos atrás foi isso. O Senhor me deu uma direção e eu segui meu caminho, me arrebentei tudo e voltei. Você me aceita na sua igreja? Eu falei, lógico.
Mas você me perdoa? Eu falei, perdoa por quê? Porque eu não te obedeci. Eu falei, minha filha, a minha vida continuou. Você não tem que pedir perdão para mim. A direção que eu te dei é segundo a palavra de Deus. A vida é tua. Você está colhendo as consequências da sua escolha. A minha vida seguiu. Eu não tive consequência das suas escolhas. A consequência é tua. Mas está tudo certo. Agora, o que Jesus diz? Vai e não peques mais. Passou vergonha. Porque não obedeceu à palavra. Não é eu. Eu nunca vou dar uma direção sobre mim. Eu dou uma direção segundo a palavra. O que o Senhor diz sobre casamento? O que o Senhor diz sobre isso? O que o Senhor diz sobre a igreja? O que o Senhor fala? O que a Bíblia diz? Então a gente vai aprendendo a palavra. Qual é a coisa? A pior coisa é fazer algo que a gente não é. A pior coisa é ser o que a gente não é. Você imagina, eu lembro um dia, estava na igreja, chegou um cara, entrou, viu a pessoa na recepção. E falou assim, esse cara é da igreja? É? Porque lá no meu trabalho, ele trabalha comigo. Ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Meus irmãos, quando a gente não vive o que a gente prega, quando a gente não é o que a gente fala, quem está se prejudicando somos nós mesmos. Não é mais ninguém. É a sua vida, que não é uma verdade, ela é uma mentira. É uma vida de mentira, não é uma vida de verdade. E dói falar isso, porque eu sempre falo, quem vê Instagram não vê o WhatsApp. Quem vê coração, quem vê Instagram não vê o WhatsApp. Quem vê coração não vê caráter. Você não é o que você posta. Você é o que você esconde no WhatsApp. Tem gente que tem conversa no WhatsApp, se pegar, ia ficar envergonhado. Eu conheço gente que posta coisas no Instagram, mas a vida é um inferno. Eu conheço gente, uma menina famosa na internet, ela postava coisas, e fora das 4 linhas da internet, o sonho dela era se matar. E ela é famosa, com mais de milhões de seguidores. Vida artificial, não é vida real. A gente é o que é na simplicidade das coisas. Então passa vergonha. Então a gente não pode ter vergonha da nossa vida, a gente tem que amar quem nós somos. Com pouco, com muito, num lugar mais chique, num lugar mais simples, comendo um cachorro quente, sentando num restaurante mais caro. Com pessoas legais, com pessoas ruins, a gente continua sendo o que a gente é. A gente é o que a gente é. Isso é uma vida de verdade. E hoje parece que a gente gosta mais da aprovação da internet. Tem uma menina no Big Brother que ficou com crise lá porque ninguém conhecia ela. Ela teve crise porque ninguém sabia quem ela era. Hoje a pessoa, ela tudo é virtual. Você imagina, eu contei aqui a piada, né, do bebê reborn. Onde estava a filha na bunda. A Tati, vamos entrar nesse negócio. Eu falei, não vamos não. Não quero nada de bebê reborn não. Sai fora. Você não vai ter, pronto, acabou. Então, imagina, se você cancelar a entrega no correio, vai um aborto. Imagina, se você processar que você abortou o bebê reborn. Que coisa demente. Não dá, né, meus irmãos? Não dá. Mas vamos caminhar para o final aqui que eu preciso concluir. Já passei do horário. Olha que interessante, mas alguém pode envergonhar o nome de Deus? A pergunta sempre é essa. Alguém pode envergonhar quem Deus é? Alguém pode fazer algo que vai denigrir quem Deus é? Você pode envergonhar o seu nome, envergonhar a sua história, através da sua vida as pessoas não conhecer Deus. Mas olha o versículo 17, esse episódio se tornou conhecido por todos os judeus que moravam em Efésios. E tanto os judeus como os gregos, todos se encheram de temor. Mas o nome do Senhor era engrandecido, porque ninguém pode diminuir quem Deus é, ninguém pode diminuir aquilo que Deus faz. Eu posso denegrir o nome de Deus e as pessoas ao meu redor não vão querer o Deus que eu sirvo, mas o Deus continua sendo glorificado, exaltado e está sobre o trono. Ele vela por ele mesmo. Ele disse para Moisés, fala para o povo que eu sou o El Shaddai, o grandioso, o todo-poderoso, continua sendo Deus. Eu posso não viver, mas Deus continua sendo Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ninguém pode diminuir o nome de Deus. Paulo está fazendo aquelas coisas e Deus está sendo engrandecido. Mas olha que interessante. Deus faz isso. E olha que versículo. Muitos que havia crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Agora, olha que interessante para a gente terminar aqui. Muitos dos que vinham, o que eles faziam? Admitiam publicamente as suas práticas.
Qual que era a cultura daquela cidade mesmo? Era uma cidade de uma deusa chamada Diana. Era mais de 100 hipnotistas por culto. Qual que era a prática de culto? Sexualidade. A forma de sexo, de orgias, era a forma de adoração. E ali era um lugar de muito problema de promiscuidade. E de muito livro de magia, de práticas miticistas. De tantas coisas, meus irmãos, que eu não vou ficar aqui entrando em detalhe, que não vai dar tempo, e eu não quero entrar em polêmica. Mas era um monte de coisa. Mas olha o versículo 19, quando a gente crê que Jesus é. Também muitos que haviam praticado artes, magia, juntaram os livros e queimaram em praça pública, calculando o valor, estimado a cerca de 50 mil moedas de prata. Sabe como que hoje, se você trazer esse dinheiro para hoje, sabe quanto custa 150 mil moedas de prata? 7 milhões de reais. Foi o preço que foi pago lá na praça. Quando o conhecimento da verdade veio, todo o livro de magia, toda a prática de magia, foi para o centro da rua e queimaram como um lixo. 7 milhões de reais queimados na praça pública. Dinheiro era um dia de trabalho, custava um denário. Era 150 anos de trabalho queimado em praça pública. Ninguém pediu para fazer isso. Quem fez? O próprio povo que admitia que aquilo estava errado. O que significa? Que o conhecimento nos liberta da mentira. O conhecimento nos liberta da mentira. O conhecimento nos liberta do engano. O conhecimento nos aproxima de Deus. E o conhecimento nos leva a ter uma vida mais leve. Lembro de uma moça pregando o evangelho. A gente explicando, ela tinha 3 casamentos. Ela teve 3 casamentos. Quando a gente começou a explicar o que era casamento segundo a Bíblia, ela começou a chorar. E falou assim, se eu soubesse disso antes, eu não tinha tido 3 casamentos. Talvez ela foi alcançada naquele momento. Talvez você está sendo alcançado agora. Mas dá tempo de corrigir a sua rota. E amar a palavra do Senhor. Olha o que diz esse livro. Eu separei 2 citações desse livro aqui para nós. Olha que interessante. A busca da santidade por Deus não apenas é um hobby particular, nem meramente uma trilha para poucos eleitos, e sim um elemento vital da estratégia da missão cristã. A maior necessidade do mundo é a santidade pessoal do povo da igreja. Quer dizer, quanto mais a gente se parecer com Cristo, mais a gente vai ajudar as pessoas. O aumento da santidade significa, entre outras coisas, aumento da sensibilidade para com Deus. É, logo, uma avaliação clara da própria pecaminosidade e da limitação particular, e, consequentemente, conhecimento intensificado e constante da necessidade da misericórdia de Deus na nossa vida. Quer dizer, a busca por Deus nos aproxima dele e faz com que eu e você ajude o de fora. Ser cheio do Espírito Santo não é sobre nós, é sobre abençoar o povo lá fora. É sobre chegar lá, quando você sentar com a sua família num restaurante e vocês terem conversas bacanas e não ficar no celular e dialogar. Olha que casal bacana. Quando você for para um parque com seus filhos e você ter uma boa conversa com seus filhos, olha que casal bacana. Esse ano, no começo do ano, a gente foi para a praia. Eu, minha esposa, as crianças, tivemos um tempo tão gostoso. No último dia, faltava 2 dias para a gente ir embora, um casal que estava perto de nós, chegou e falou assim, vocês são cristãos, não são? Eu falei, somos. Eu percebi da forma que você trata a sua esposa, a forma que você cuida das crianças, a forma que a sua esposa trata as crianças. Eu sabia que vocês eram diferentes. Não foi eu que falei sobre mim. Não foi eu que disse a meu respeito. Foi o que o povo está vendo. Quando a gente conhece quem o Senhor é, e a gente vive aprendendo, o povo vem. Não é nós que vamos atrás do povo. A pergunta que eu faço para você nessa manhã, você está conhecendo ao Senhor a tal ponto que as pessoas se inspiram na sua vida? Você está conhecendo Jesus a tal ponto que quando as pessoas olham para você, enxergam Jesus? Você está conhecendo Jesus a tal ponto, onde você passa, Jesus é glorificado? A sua vida inspira os outros, ou a sua vida distancia os outros de Deus? A sua forma de viver inspira as pessoas a querer mais, ou afasta as pessoas de você? Por isso que alguém cheio do Espírito Santo tem os frutos de Deus.
a maior evidência, a maior manifestação do poder de Deus na nossa vida é o fruto do Espírito. E quando o fruto do Espírito está, quem está à nossa volta come o amor, come a paz, come a mansidão, come o domínio próprio, come tudo aquilo que é bom. E as pessoas assim, eu quero o que você tem. Ensino significa isso. E fala assim, eu conheço gente, meus irmãos, ensino não significa ler bem. Ensino significa aprender a palavra de Deus. Eu conheço gente como o doutor Juan, o seu Ruas, que é doutor, que agora ama a palavra de Deus, mas eu conheço a pastora Elita, que tem a 4ª série, que ama a palavra de Deus, ela cheira óleo. Ela não sabe, talvez, matemática. Talvez ela não sabe conjugar um verbo correto, mas ela sabe a palavra de Deus. E faz fila na casa dela para pedir oração para ela. Não é sobre ser humilde ou não, é sobre amar quem o Senhor é. Por isso, nessa manhã, meus irmãos, eu quero convidar você a aprender a palavra de Deus. Na dinâmica do Espírito, alguém cheio do Espírito Santo ama aprender a palavra de Deus. Não é amar a igreja, não é amar uma religião, não é amar um pastor. Tudo isso é consequência de eu amo a igreja porque eu amo o Senhor. E o Senhor ama a igreja. Eu amo meus irmãos porque o Senhor ama meus irmãos. Todo mundo aqui é uma imagem e semelhança de Deus. Eu não posso dizer que eu odeio alguém, porque como eu posso odiar aquilo que Deus criou? A gente vê guerra. Você acha que vendo essa guerra lá entre o Israel e o Irã, quem ganha isso? Na minha matéria pessoal era assim, vai os dois para a praça, eles brigam os dois, quem ganhou, ganhou. Não fere ninguém. Mas infelizmente não é assim. Mas eu choro e peço para Deus, Deus, traz paz sobre Israel e sobre o Irã. Não tem certo e errado, é uma guerra, ninguém ganha. O mundo perde. E nós choramos por isso. Mas eu não posso denegrir o meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. O que eu não quero para mim, eu não quero para ela. O que eu não quero para mim, eu não quero para você. E é assim que a gente se posiciona. Eu não vou fazer nada para ninguém que não fosse feito para mim. Então eu vou amar, cuidar, vou tratar bem. Vou cuidar porque é assim que eu quero ser cuidado. Então eu vou cuidar. Isso é uma marca de conhecimento do Senhor. A gente não faz o bem para quem faz o bem. Isso o ímpio faz. Mas fazer o bem para quem te faz o mal, essa é difícil. Essa é difícil. Mas você foi chamado para brilhar aonde Deus te colocou. Então a marca é a marca do ensino.